estudante, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E sim, nós hoje vamos falar sobre os tipos de desenvolvimentos, cujo assunto está baseado na competência 4 da redação do Enem. Então, o que é que essa competência vai avaliar? A coesão do seu texto. Aí você pode me perguntar, Vivian, mas o que é que eu posso fazer para garantir a coesão do meu texto? É justamente isso que a própria cartilha do estudante que o INEP fez para vocês, ela vai abordar. Se você for observar em uma pequena parte da competência 4, ela vai falar sobre alguns requisitos que você pode fazer, que você pode abordar na sua redação para justamente garantir essa coesão. E um desses requisitos, que é o que a gente vai atentar no vídeo de hoje, é sobre a estruturação do parágrafo, que pode ser dado por meio de causa-consequência, comparação, detalhamento e exemplificação, ou seja, são justamente esses os tipos de desenvolvimentos que se você pegar pelo menos um deles e colocar nos seus parágrafos de desenvolvimento, é claro, você vai sim estar garantindo a coesão do seu texto. Então vamos lá, a gente vai ter logo de início a comparação. Quem já é acostumado a escrever redação sabe que no momento que você está lá argumentando sobre a sua tese e você decide colocar como repertório alguma alusão histórica, você vai estar comparando tanto o tempo passado quanto o tempo presente. Você vai estar fazendo uma comparação entre a temática que aconteceram nos dois tempos. A mesma coisa você vai fazer se, por exemplo, o seu repertório for sobre filme, livro, que você vai estar comparando o mundo fictício com o mundo real. Então, são esses os tipos de comparação que você pode trazer para o seu parágrafo de desenvolvimento. Agora, vamos lá para o exemplo, porque fica tudo bem mais claro. Então, observe só nesse primeiro exemplo aí. Ademais, vale ressaltar que, de acordo com os sociólogos da Escola de Frankfurt, a cultura tornou-se um instrumento voltado para a obtenção de lucros. Nesse viés, a excessiva mercantilização dos bens culturais, como os cinemas, segrega áreas periféricas nas quais grande parte da população é desprovida de amplos recursos financeiros para acessar tais meios de lazer. Desse modo, constata-se que a concentração dos cinemas em áreas privilegiadas economicamente, atestada pela óptica frankfurtiana, fere os princípios constitucionais e impede a democratização do acesso a esse meio de entretenimento. Então, você pode observar que o autor, na verdade o participante, ele fez uma breve comparação entre o que acontecia na escola de Frankfurt com a realidade, com o que está acontecendo na sociedade atual, que foi justamente o problema da democratização ao cinema, que foi o tema da redação do Enem de 2019. E outro exemplo de comparação que a gente pode ter, de outra redação, é claro, é esse justamente aí que você está vendo. Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta a falta de conhecimento sobre os direitos individuais. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, acabava sendo explorado e humilhado por aqueles que detêm o saber. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. Veja bem como foi que o participante fez essa comparação. Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa para alertar os brasileiros sobre sua condição de marginalização cultural e para inseri-los no acesso à arte. Então, você perceba que o que o participante ele quis dizer aqui por meio desse parágrafo e essa comparação que ele fez é que justamente, assim como Fabiano no livro Vidas Secas, pelo fato dele não ter acesso ao conhecimento, não ter acesso aos estudos, enfim, a qualquer coisa que se refere a ter conhecimento, ele era de forma facilmente explorado e humilhado por pessoas que se diziam ter conhecimento. Então, justamente, o que o participante fez foi comparar o personagem de Fabiano com os brasileiros de atualmente. Por quê? Como a gente tem um cinema como uma porta de conhecimento, um meio de cultura que a gente pode aprender, que a gente pode ser despertado pelaquela crítica que está sendo passada no filme,
os brasileiros, de certa forma, podem sim ser despertados de sua marginalização. Então, foi justamente essa crítica que o participante quis fazer. Agora, a gente vai ter outro tipo de estruturação de parágrafo que é dado por meio da causa e consequência. Como é que vai funcionar? No D1, obviamente, o seu primeiro parágrafo, você vai abordar a causa da temática em questão. Ou seja, como a gente está falando aqui sobre a democratização ao cinema, você pode colocar no seu D1 que uma das causas, para dificultar essa democratização é, de certa forma, o custo elevado dos ingressos. Então, ok, no D1 você vai argumentar sobre isso, é a causa da problemática. Já no D2, você vai abordar a consequência disso. O que é que o custo elevado desses ingressos vão operar sobre os brasileiros? De certa forma, vão dificultar tais pessoas adentrarem ao cinema. Esse custo elevado dos ingressos vai impedir que essas pessoas, os brasileiros, possam frequentar os cinemas. Então, perceba que a causa interligou uma consequência. E é justamente essa ligação que você vai colocar nesses dois parágrafos que vai garantir a coesão do seu texto. Então, é muito importante. Eu costumo dizer que esse tipo de estruturação do parágrafo é o mais completo que tem, porque você vai abordar tanto a causa quanto a consequência do problema que está sendo discutido na sua redação. Então, é muito bom você optar por esse tipo de estruturação de parágrafo, porque você vai fazer uma análise completa do tema abordado. Então, vamos lá para o exemplo, porque fica bem mais claro. Primeiro parágrafo. Constata-se a princípio que, segundo o artigo 6º da Constituição Federal, todo cidadão tem direito ao lazer. Contudo, nota-se que não há o pleno exercício da lei ao observar que apenas 20% dos brasileiros frequentam os cinemas de suas cidades, como afirmado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse infeliz cenário está fortemente atrelado ao fato de que as empresas exibidoras, em sua maioria, estão concentradas nos centros urbanos do país, pois existe ainda no século XXI o pensamento de que os cidadãos de pequenas e médias cidades não possuem interesse pela chamada sétima arte, perpetuando assim uma realidade de exclusão social e elitização da cultura. Então, veja bem, qual foi a causa desse problema? Justamente o participante quis abordar que, mesmo sendo dado por direito na Constituição Federal a todo brasileiro o direito ao lazer, esse direito ele não vem sendo colocado em prática. Então, uma das causas para que a democratização ao cinema não seja dada por boa parte dos brasileiros é justamente essa falta de aplicabilidade dessa lei. Então, vamos lá para o D2, que é onde está a consequência, as consequências desse problema. Ressalta-se, ademais, que o acesso ao cinema é dificultado pela questão econômica, dado que, para frequentar tais locais, é necessária uma quantia monetária, a qual pode ser significativa para a população de baixa renda. Dessa forma, sem possuir condições econômicas favoráveis, muitos indivíduos não enxergam o cinema como um meio de entretenimento compatível com suas realidades, programática já denunciada pelo cineasta Alejandro, o qual, em seu discurso após vencer o Oscar de melhor diretor em 2017, criticou a visão lucrativa e pouco inclusiva das empresas de cinema. Então, você perceba que a tese usada pelo participante nesse segundo desenvolvimento foi justamente a questão monetária, que foi o exemplo que eu citei anteriormente, A questão do custo elevado dos ingressos. E isso faz com que muitos brasileiros não enxerguem o cinema como meio, como local de entretenimento. E isso, é claro, vai dificultar, sim, de certa forma, a democratização, a entrada deles ao cinema. E o outro tipo de estruturação de parágrafo, que é, claro, um outro tipo de desenvolvimento, é justamente a questão da exemplificação, um tanto comum entre os estudantes. Por quê? Porque, geralmente, é esse tipo de exemplificação, esse tipo de desenvolvimento que os estudantes vão utilizar como repertório sociocultural, ou seja, vão pegar algum repertório, algum assunto que teve uma repercussão nacional para usar como repertório sociocultural.
E um exemplo bastante claro sobre esse tipo de desenvolvimento, que de certa forma foi uma das redações nota 1000, é justamente esse que vocês podem observar. Vale ressaltar ainda a realização por instituições não governamentais de projetos inclusivos que contam com sessões de filmes em ambientes comunitários não contemplados pelo acesso à TV ou à internet. Exemplo disso foi a transmissão do filme Cidade de Deus na comunidade onde ocorreram as filmagens, a fim de oferecer aos próprios autores a possibilidade de assistirem ao longa. Destarte, evidencia-se a negligência estatal na democratização do cinema, visto que os referidos projetos são iniciativa de instituições privadas, aspecto abordado por Axel, o qual afirma ser dever do Estado a garantia do acesso às manifestações culturais, fato não verificado no país. Então você perceba que o estudante, o participante, ele usou exemplo disso, e é muito importante quando você for usar algum repertório ou algum argumento que você utilize conectivos ou expressões que possam interligar tanto o seu argumento anterior com o seu argumento posterior. É muito importante que você faça isso para que as suas ideias elas se mantenham interligadas. Então a gente viu comparação, causa e consequência e a exemplificação. Então você tem esses 3 tipos de desenvolvimento para escolher e poder desenvolver na sua redação. E é muito importante que você atenta para esses detalhes, porque sim, é necessário que você coloque na sua redação para que assim você atenda o que está pedindo na sua competência 4. E assim você não venha negligenciar a coesão do seu texto. Eu espero que de verdade eu tenha lhe ajudado com todas essas informações. Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo. E não esquece também de deixar aí no comentário se você teve alguma dúvida ou até mesmo o que você achou do vídeo. Se você tem alguma sugestão para um posterior vídeo. E é claro, não esqueça de se inscrever se você é novo por aqui. Compartilhe esse vídeo ou qualquer outro vídeo aqui do canal com mais um amigo seu, para que assim o nosso time de estudantes cresça. Até o próximo vídeo, estudante!